E hoje o nosso tema é como contratar ou principalmente quando devo contratar uma consultoria de gestão rural. Primeiro, é importante a gente entender o que é gestão rural. Eu falo bastante aqui sobre o que é gestão rural. Meus vídeos, no meu feed, nos stories, tudo tá sempre muito sinalizado o que é gestão. Mas eu acho que para a gente resgatar aqui e falar um pouquinho mais e dar um tom melhor, eu vou explicar o que é gestão. Mas eu vou explicar aquilo que é gestão na prática, não vou explicar aquilo de faculdade, não vou falar sobre isso não. Eu acho que não interessa. Então, assim, a gestão é quando você administra. Gestão é administração. Colocar uma palavrinha bonita para administração, uma palavra mais moderna, vamos falar assim. A gestão, ela é você administrar o seu negócio. No caso aqui, a gente conversa de negócio rural. Tá? Então, o que compõe a administrar um negócio rural? Compõe planejar, compõe você entender os ganhos, e os benefícios do seu negócio, compõe você entender indicadores, você entender, fazer direcionamentos, controles. Isso tudo é a gestão, compõe uma gestão de uma propriedade rural. E quando eu devo contratar um consultor de gestão rural? Como eu sei, produtor rural ou um agrogestor ou pessoas que trabalham em fazenda, normalmente no departamento administrativo ou no campo, quando uma gestão rural pode de fato ajudar você? Então, assim, a gente vai ver sobre isso hoje, né? Vamos lá, o que é esse tema? Esse tema ele vai te mostrar quando você deve contratar para a fazenda que você trabalha, ou você que é produtor rural, ou você que deseja trabalhar no agronegócio, nessa parte de fazendas, quando que é possível, quando que é plausível contratar um consultor de gestão rural. O que não é esse tema? Esse tema não é a salvação da pátria. Esse tema, ele não vai te ensinar a fazer gestão de propriedade rural. Só ele não vai. Ele vai te ensinar como e quando fazer. No meu YouTube, só para lembrar aqui, no meu YouTube eu tenho mais de 40 vídeos falando sobre gestão rural. Meu YouTube é Margarete.Sene, Margarete Sene, igual aqui o Instagram. E ele conta, mostra mais de 40 vídeos sobre essa temática de gestão rural. Essa é a primeira vez quando que é importante contratar um consultor de gestão rural. Por que esse tema? Esse tema é uma oportunidade, porque você que está me escutando aí, você vai entender se você precisa contratar um agrogestor, se você precisa contratar um consultor de gestão rural. Afinal de contas, o produtor rural, ele não sabe de tudo, não é possível saber de tudo. O empresário rural, muitas vezes ele se cobra. Eu vejo isso pelos meus clientes produtores rurais que eu atendo. Muitas vezes, os produtores rurais se cobram de querer saber de tudo. Muitas vezes eles se cobram disso, quando eles dão por conta que eles de fato são empresários rurais. Só que não é possível, pessoal, não é possível saber de tudo. Porque o produtor rural, ele precisa entender de produção, ele precisa entender de comercialização, mas não é só isso. Ele precisa entender também de finanças, ele precisa entender de pessoas, precisa entender de processos. Ele precisa lidar com as variáveis que o tempo todo estão no negócio. Praga, chuva. Eu sempre digo aqui que fazenda é uma exuberância divina, então são muitas variáveis que precisa controlar. Então, esse tema, lembrar sempre que uma fazenda, querendo ou não, ela é uma empresa. E aqui a gente tá para ajudar você ou na fazenda que você trabalha a transformar o seu negócio numa empresa de verdade. Eu vou dar alguns exemplos aqui e eu acho que pode ser bem interessante de exemplos que eu vivo mesmo no dia a dia, essa questão de quando contratar uma consultoria de gestão rural. Olha só, ainda ontem, eu vou falar alguns casos reais de clientes que eu atendo,
Mas eu não vou citar nomes, obviamente, por questões de confidencialidade, eu não vou citar, não vou falar sobre nomes, né? Eu não vou. Então, eu vou falar nomes fictícios, mas são histórias verídicas. Ainda ontem, eu estava conversando com um produtor rural que eu atendo, que ele herdou a propriedade do seu pai. Ele começou a trabalhar nessa propriedade com 25 anos e hoje ele tem 40 anos, um pouco mais novo que eu. E ele é agrônomo, ele é formado em agronomia. E ele estava ficando doente, né? Várias doenças, a saúde não estava boa. E ontem, ele conversando comigo, eu entendi isso como reconhecimento. Foi quando ele falou bem assim, ó. Minha esposa fala que eu estou mais calmo depois que eu comecei a trabalhar com você. E eu entendi isso como um elogio. Eu agradeci, falei que legal, agradece a sua esposa por mim. Então, assim, a consultoria de gestão, ela dá uma certa tranquilidade. No caso dele, por que ele tá mais calmo? Porque ele estava numa escuridão total de números. Ele tinha informações, porém ele não extraía as informações de forma correta, de modo a tomar melhores decisões mais assertivas. Ele não conseguia. A partir do momento que nós começamos a estruturar as informações que ele possuía e que nós começamos a implantar um departamento financeiro de fato, com todas as suas funcionalidades, esse movimento deu a ele uma maior tranquilidade. Então, isso é um dos benefícios. Eu estou te contando uma história verídica sobre quais os benefícios para contratar uma consultoria de gestão rural. O que melhora? Então, assim, sentir mais calmo é saber que você está fazendo o certo, que você está dando o primeiro passo para que a sua fazenda se transforme em uma empresa de verdade. Estruturar um departamento financeiro dá calma, porque você sabe que você está dormindo e você está fazendo a coisa certa. Você sabe que você tem alguém com quem dividir, alguém que já atendeu várias outras propriedades rurais. E que esse movimento seu, por mais que demore, né, que não demora, porque quantos anos esse produtor rural vinha produzindo e vendendo, mas esquecendo de administrar. Então, eu fiquei muito feliz e é um dos exemplos que eu trago aqui. Então, respondendo aqui o nosso tema, quando contratar um consultor de gestão rural, primeiro ponto aqui, quando você sentir que você está nervoso com o seu negócio. Porque por mais que seu negócio, quando você entende de fato o seu negócio, quando você administra o seu negócio de uma forma competente, mesmo que o seu negócio não esteja atravessando uma fase boa, porque todos os negócios são cíclicos, todo negócio ele começa muito bem, ele vai para a fase, de repente ele tem a fase do declínio, mesmo que seja uma propriedade rural, a gente sabe que agora estamos passando momentos difíceis, onde os custos aumentaram abusivamente desde o ano passado para cá, em razões de falta de matéria-prima, pandemia, guerra, um monte de outras coisas que eu não vou falar nisso agora. Diesel tá muito alto, tudo tá muito alto. Então hoje o produtor rural, ele tem preços muito altos, o custo dele tá muito alto. Então não é só produzir e vender, é comprar também, comprar bem, negociar, comercializar bem na melhor hora, acompanhar preços e várias outras atividades. Então, quando você sente, mas por mais que você conheça o seu negócio, você toma decisões baseadas em informações confiáveis e isso te traz uma tranquilidade. Então, quando você estiver nervoso, quando você estiver no departamento de alguma empresa e você sentir que algo que tá dando um sinal de ocupado, sabe aquele sinal de ocupado que às vezes a gente sente? Sinal de ocupado. Sinal que algo não vai bem, mas que você não sabe exatamente aquilo que é, porque, quiçá, você nem conhece o seu negócio, e aí é preciso fazer alguma coisa. É hora de contratar uma pessoa que de fato irá te ajudar. Um outro caso aqui verídico, isso é de uma produtora rural, que ela já conseguiu implantar um software de gestão muito bom na sua propriedade rural. Porém, o seu departamento financeiro não estava com todas as funcionalidades rodando, tá? Faltava conciliação bancária e análise.
Ou seja, ela conseguia fazer os lançamentos do financeiro, contas a pagar ou contas a receber, mas ela não conseguia, ela não sabia conciliar aquilo que estava no sistema com efetivamente aquilo que estava de fato nas suas contas do banco, na sua conta bancária. Pessoal, um software de gestão, eles têm que traduzir o mundo real. O software de gestão, ele é um mundo virtual, mas ele tem que ser de fato aquilo que está acontecendo na sua propriedade rural. Eles conversam entre si, eles são o espelho um do outro, são integrados. O seu mundo virtual precisa ser integrado com o seu mundo físico. Se você tem informações no seu sistema, no seu software de gestão rural, mas que não traduzem a realidade, você perdeu o seu software de gestão rural. Ele bugou, acabou, ele não existe mais, joga fora. Porque você perdeu a confiança, a confiabilidade dos dados. E ali a conciliação bancária, ele é um movimento no departamento financeiro que você checa aquilo que você lançou com efetivamente aquilo que está na sua conta bancária. E precisa bater. E essa produtora me procurou porque ela não tinha essa funcionalidade inserida no seu departamento financeiro e ela não sabia fazer análises. E as análises são importantes. Agora, se eu tenho os dados, necessariamente eu vou saber fazer análise? Não, cara pálida, não. Não se cobre tanto. Quem faz análise de informações se chama analista de negócio. Eu treinei essa produtora rural, é um caso de sucesso. Ela está satisfeita e continuamos a trabalhar até hoje. Por quê? Porque ela implantou essa funcionalidade, ela melhorou o departamento financeiro dela e agora eu estou treinando para que ela seja uma excelente analista de negócios, do negócio dela. Mas ela consegue também analisar outros negócios. Porque quando eu treino com consultoria de gestão rural, eu não fico com a informação só para mim. Tanto que eu tô aqui falando para algumas pessoas. E isso, a minha essência é ser professora. Então, no caso dela, quando que ela procurou um consultor de gestão rural? Quando ela viu que ela precisava melhorar. Então, olha só, eu procuro um consultor de gestão para minha propriedade rural, para a propriedade rural que eu trabalho, quando eu sinto que eu preciso melhorar alguma coisa, muitas vezes eu não sei o que é, quando eu preciso me sentir mais calma, mais calmo, mais seguro, mais confiante que eu estou fazendo a coisa certa. É muito ruim você estar à frente de um negócio e você não saber que você está fazendo a coisa certa. Isso exige uma segurança. Claro que no dia a dia, na lida, no administrativo, vão surgir pontos, né? Vão surgir demandas que talvez você nunca tenha feito. Essa é a vida de um gestor, essa é a vida de um profissional. Principalmente no mundo hoje, como tudo muda muito rápido. Nós estamos precisando aprender para ontem. O nosso aprender, a nossa habilidade tem que ser muito rápida. Mas não necessariamente que você vai dar conta de tudo. Isso não é o seu papel, né? E outra coisa, dando um outro exemplo aqui de vida real, eu entrei numa propriedade rural aqui da minha região e o pessoal queria uma consultoria de processos, queriam melhorar os processos. Quando o empresário rural ele me chama para melhorar processo, é porque ele sente que alguma atividade não está sendo feita da forma eficiente que deveria ser feita, porém ele não consegue traduzir o quê? Na minha metodologia, normalmente eu faço um diagnóstico para entender, né, os pontos fortes e fracos daquela fazenda, que precisam ser melhorados. E aí, depois eu fiz uma árvore de processos, colocando todos os processos que ali existiam. E o proprietário rural ele me chamou para que ele queria o custo por talhão. Então ele, no caso, depois de um mês da minha presença ali no dia a dia na propriedade, ele se deu conta que na verdade o que ele precisava era saber exatamente o custeio por cada talhão, por cada pedaço de terra. E aí eu implantei um software de gestão, tanto no financeiro quanto na lavoura. A gente tinha os indicadores, foi implantado estoque, a parte de combustível, manutenção de máquina, safra, planejamento e execução das atividades da safra no dia a dia, e aonde nós conseguimos
chegar e ter o custo por talhão de fato como ele queria. Então, olha só, essas três casos que eu contei aqui são histórias de pessoas e por que eles me chamaram para melhorar a fazenda, né? Lembrando aqui, o primeiro foi para se sentir melhor, se sentir mais seguro, mais confiante na tomada de decisões, na estruturação de dados. O segundo, sentia que precisava melhorar de certa forma. Ele conhecia a tal ponto que ele sabia que faltava atividades ali no departamento dele. E o terceiro, queria um custeio por talhão. Eu tenho aqui muitas histórias para contar. Tem de um pessoal que me chamou, eles tinham muitas contas bancárias, mais de 10, ficava difícil administrar todas essas contas. Contas pessoa física e pessoa jurídica misturado, isso é muito ruim. Me chamaram para estruturar o financeiro, de vez em quando é estoque. Mas enfim, quando você sente que algo não vai bem na sua propriedade e você não tem conhecimento para buscar, para resolver esse problema. Porque quando você busca um conhecimento, as informações estão na internet de forma muito disseminada. Você vai muito tempo para você poder estudar até que você entende o que você tem que fazer. Um consultor de gestão rural, ele não está em apenas uma propriedade rural, ele está em várias. E ele consegue ter indicadores para medir se a sua propriedade está indo bem ou não, que ponto de maturidade de gestão ela está e que para onde ela vai caminhar. Ele vai fazer um planejamento com você. Normalmente a gente faz um diagnóstico de gestão para entender a maturidade de gestão dessa fazenda, porque uma coisa é o que o dono fala, outra coisa é o que os funcionários falam e outra coisa é o que é de fato. Usar indicadores para entender isso. Então as percepções, às vezes, elas não traduzem a realidade. A gente espelha muito aquilo que a gente vive e as nossas experiências. Mas tudo isso precisa ser baseado em fato e não em percepções. Então, eu aplico um diagnóstico de gestão, faço um diagnóstico e junto com o produtor rural traço um caminho, um planejamento para que a gente chegue no objetivo comum. Porque quando a gente chega num objetivo comum, claro, pessoal, tudo isso disseminado e falado com as pessoas da propriedade rural. Quando a gente chega no objetivo comum, as coisas, os resultados começam a aparecer. Então, nós falamos o que é esse tema, nós falamos o que não é esse tema, nós contamos histórias, eu tenho as minhas colinhas aqui, e o que a gente pode... objeções. Quais são as objeções que eu escuto do produtor rural para que ele não contrate um consultor de gestão rural? Pasme, eu vou falar aqui coisas verdadeiras, porque eu ando com meu caderninho Moleskine e anoto tudo. Olha só, esses dias hoje eu escutei, de uma pessoa que falou assim pra mim, fulano produtor rural disse que ele não paga consultor de gestão rural, porque pra que pagar alguém que vai apontar o que ele tá fazendo de errado? Pessoal, consultor de gestão rural não entra para julgar produtor rural nenhum e nem funcionário. Nós não podemos vestir o chapéu de julgar pessoas. Não nos cabe ao consultor de gestão rural julgar o produtor ou os funcionários. Não é isso não é um ambiente de aprendizado. Pelo contrário, eu entro sabendo e conversando e guiando todo mundo para um ambiente de aprendizado onde que o errar é mais tranquilo. É mais fácil errar comigo ali do que sem mim, do que sem entender aquilo que está errando. Então, a objeção de um produtor rural falar que não contrata um consultor de gestão rural porque não quer pagar ninguém para falar que ele está errado, essa pessoa não serve nem para ser gestor, para começo de conversa. Porque trilhar um caminho de gestão, de gerenciar um negócio, qualquer que seja, é melhorar sempre. É melhorar a si sempre. É buscar o autoconhecimento e saber aonde que você, como gestor, vai ser um líder melhor. Você tem responsabilidades. Você paga contas, você gera emprego, você produz, você vende, você administra. Ou pelo menos você deveria estar fazendo isso. Então, essa objeção de que você vai contratar uma pessoa para apontar seus erros, você precisa primeiro se tratar, porque isso não é plausível. Isso não pode ser plausível. Pessoas boas falam assim, porque não entendem o papel
o verdadeiro papel de um consultor de gestão rural. Ou se tem colegas consultores de gestão rural agindo dessa forma, estão errados. Isso não pode acontecer. O consultor de gestão rural, ele não entra para julgar ninguém. Ele entra para somar, ele entra para facilitar, ele entra para melhorar. Para julgar, jamais. Então, essa objeção é uma objeção que ela não faz sentido, tá? Outra objeção que os produtores rurais falam. Se eu começar a planejar demais, eu vou ver que eu sou incompetente. Eu já escutei isso de produtor rural. Se eu começar a planejar demais, eu vou ver que eu sou incompetente. E as pessoas tendem a querer que a execução fique igual ao planejamento. Pessoal, planejamento e execução são coisas diferentes. Assim como não existem pessoas perfeitas, somos pessoas imperfeitas lidando com mais pessoas imperfeitas. A execução, se ela estiver muito igual do seu planejamento, eu vou desconfiar que você maquiou algum dado para que a execução ficasse igual, tá? Não é possível. Principalmente numa fazenda de agricultura, que a gente precisa esperar 100 milímetros ali para chover para a gente plantar. Então, quando faço planejamento, eu preciso colocar data. Raramente vai ser igual. Mas eu tenho que ter histórico de planejamento de safra e execução. Porque administrar é simular. Simular o que pode acontecer. Eu simulo e eu vou antes, eu corro na frente e eu tenho exatamente, entendendo o que pode acontecer, eu vou saber quais ações tomar em planos de contingência. Administrar é simular. Eu entender o meu negócio de tal forma que eu consigo simular aquilo que vai acontecer. Isso é possível, Margarete? Óbvio que isso é possível. Isso precisa ser assim. Você simula o seu negócio de forma consciente, entendendo e extraindo indicadores, planejando e executando para ser cada vez melhor. E olha só, isso dá trabalho no começo. É igual uma reforma de casa. No começo dá muito trabalho, mas depois você acha o trabalho lindo, você começa a gostar da coisa e começa a te sobrar tempo. Porque você começa a treinar pessoas, você sai do operacional e você começa a ter uma qualidade de vida. Você começa a ter vida e dinheiro no bolso. Então essas objeções que eu já escutei que meu serviço é caro, é uma objeção também para não contratar consultoria. Eu rebato essa objeção assim, caro comparado ao quê? Será que é mais caro contratar um consultor de gestão rural? Ou será que é mais caro assumir que eu tenho prejuízo e vambora? Né? Vamos viver assumindo que eu tenho um prejuízo que eu não sei fazer. Né? Que eu vou me esconder diariamente, eu levanto, o despertador toca, eu vou lá, faço aquilo que eu acho que tem que ser feito, mas eu sei que tem um monte de coisa que poderia ser melhor. Isso é mediocridade. Então, assim, eu não consigo viver assim, mas eu sei que tem pessoas que dão conta e tá tudo certo. Agora, essas são as principais objeções. Vamos lá. Pra gente fechar aqui o tema, que eu já vou me despedindo, é um bate-papo muito rápido, né? Se tiverem perguntas, podem mandar por aqui. Essa live, ela fica gravada no meu feed e ela fica também no meu YouTube, Margarete Sene, vão lá. E ali tem mais de 40 vídeos, todos sobre gestão de propriedades rurais. Eu acho que o acervo já tá ficando bem completo. Então, quando que eu contrato um consultor de gestão rural? Quando eu sinto que tem um sinal de ocupado. Por quê? Tem algo me incomodando, mas eu não sei o que é. Sabe quando a pessoa te irrita, te dá um frio na barriga, mas você não sabe exatamente formular isso em palavras? Quando você tem um sinal de ocupado, você sente que alguma coisa no seu negócio, na empresa que você trabalha, não tá bem, mas você não sabe exatamente, você não tem conhecimento e habilidade para entender o que é que não tá indo bem. Então, quando você sentir isso, é hora de você contratar, de você pensar em chamar um consultor de gestão rural. Ou quando você tá numa escuridão de dados, quando você tem dados, mas você não tá confiável, quando você pagou uma baba no software de gestão, mas você nunca lançou nada ali, isso é hora de chamar um consultor de gestão rural para te ajudar.
quando você não tem planejamento de safra ou nem históricos de planejamento, quando você não registra a execução de tudo o que acontece no campo, quando você não tem custo por cada talhão, por cada fazenda, quando você não tem histórico de colheita, quando você não sabe me falar se a safra ela realmente foi rentável ou não, quando você não tem medições, medidores, bases de comparação para saber se a sua fazenda, a performance dela está legal ou não, quando seus funcionários dão trabalho, não tem treinamento, sua fazenda não tem processo, ou a fazenda que você trabalha não tem processo, quando você não tem informações do negócio, tudo isso é uma hora de chamar um consultor de gestão rural. Porque você não precisa dar conta de tudo sozinho. Você não deve dar conta de tudo sozinho. Ok, pessoal? Então, hoje a nossa live foi sobre o tema quando contratar um consultor de gestão rural. Todas as quartas-feiras eu estou aqui para falar algum tema com você sobre gestão rural, tá? Eu acho que hoje, vai lá no meu YouTube, dá uma conferida. A gente tem mais de 40 vídeos, vou repetir novamente, mais de 40 vídeos ali. E me mande temas também, manda essa live para alguém que você sente que pode ajudar, que essa pessoa tá precisando de uma consultoria de gestão rural. Eu formo consultores de gestão rural, eu formo agrogestores para que cada vez mais você transforme sua fazenda numa empresa de verdade, porque fazendas, propriedades rurais, não importa o tamanho, são empresas de verdade. Uma boa noite para vocês, bom descanso e até quarta-feira da semana que vem.